nós estamos vivendo a geração TikTok. O que é a geração TikTok? É a geração focada em ter seguidor, curtidas, ter sucesso, ter dinheiro, fazendo literalmente qualquer coisa. Não é verdade? Se faz qualquer coisa para ter um like. Essa é a geração que a gente... Acordaram? Essa é a geração que a gente está vivendo. Sem saber quem eles são. Então, eu quero ter, fazendo qualquer coisa, sem saber quem são. Hoje, os nossos jovens, os nossos adolescentes e muitas das nossas crianças não sabem mais se são meninos ou meninas. Isso é triste. E a minha pergunta é, como foi que a gente chegou até aqui? Como foi que a gente parou até aqui? Como que as nossas crianças dentro da igreja estão em dúvida se são meninos ou meninas? Onde foi que a gente errou? O que foi que a gente perdeu? E eu quero te convidar a ler Colossenses 2:8. Abre tua Bíblia em Colossenses 2:8, que é uma chave para isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Colossenses 2:8 é Paulo falando para a igreja primitiva. Paulo está falando aqui para a pessoa que é crente. Todo mundo aqui tem Jesus como seu Salvador? Amém? Louvado seja Deus. Então, Paulo não está falando aqui para incrédulo. Paulo está falando para a gente da igreja, para mim, para você. E ele está falando, a primeira palavra que aparece no teu versículo é qual? Tenham cuidado. Cuidado. Cuidado requer o quê? Atenção. Ou seja, eu tenho esse banquinho aqui. E você fala assim, Jaque, cuidado com o banquinho. Eu não vou fechar meu olho e começar e continuar andando. Eu vou tropeçar no banquinho, sim ou não? Eu preciso abrir o meu olho, ver o banquinho e passar por ele. Paulo está falando, cuidado. Cuidado com o quê? Com as filosofias e vãs sutilezas. O que significa vãs sutilezas? São verdades mentirosas. São coisas que parecem verdade, mas não são. Ele está falando, olha, cuidado, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Opa! Então, isso significa que a gente, como igreja, a gente precisa aprender o Evangelho de Cristo, sim, e ter cuidado, conhecer as filosofias, o quê? Humanas, do mundo. A gente precisa conhecer como pai e mãe quais são as filosofias humanas, por exemplo, ideologia de gênero, que tem capturado o coração dos nossos filhos. Tem capturado o coração dos nossos adolescentes. Então, eu falei aqui no comecinho, né, do ter, fazer e ser. Qual que é o problema disso? O problema fica quando eu, como mãe, você, como pai e mãe, também está focado em ter. Ter dinheiro. Ter seguidor. Quantos pais a gente conhece que está fazendo conta de Instagram e YouTube para os seus filhos? Para ter. Quando essas crianças e esses adolescentes não têm idade para ter rede social. Não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes a gente está focado em ter. Ah, você tem que ter muitos seguidores para pregar o Evangelho? Olha que bonito. Bonito, não é bonito? Mas se você não sabe quem você é, você vai cair nessa armadilha. E eu estou falando isso baseado em quê? Em Jesus. Jesus foi tentado no ser, fazer e ter. Abre comigo Mateus 3,17. Mateus 3,17 é o batismo de Jesus. Jesus estava ali sendo batizado, o momento mais especial dele. O início do ministério. Ele não tinha começado o ministério dele ainda. Ele ia começar o ministério dele. Então, ali no batismo, antes de Jesus fazer, fala comigo, fazer. Então, vamos lá. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, eu vou puxar isso aqui para trás, tá? Que eu quero ver vocês. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele foi tentado no ser dele. Bora lá. Jesus está no batismo. Diante de todo mundo. E na hora que ele estava sendo batizado, uma voz do céu fala o quê? Eis o meu filho amado,
Preste atenção, Deus não fala para Jesus, eis aquele que vai salvar o mundo. Eis aquele que vai curar. Eis aquele que vai restaurar. Eis aquele que vai fazer muito milagre. Não fala o que Jesus vai fazer. Ele fala quem Jesus é. O ser de Jesus. Porque Jesus ali estava 100% homem. Como eu e você. Então ali Deus traz a identidade de Jesus. Filho amado. Fala comigo, filho amado. Os nossos filhos precisam saber que eles são filhos amados por Deus. Antes de saber o que eles têm que fazer, antes de ter qualquer coisa. Depois que Jesus recebe essa palavra vinda do céu, do seu Pai para ele é levado para Mateus 4. Ali ele é levado para o deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás. Gente, se Satanás tentou Jesus, o que diria de nós, pobres mortais, não é verdade? Ele vai tentar a gente. Ele vai tentar os nossos filhos. E Satanás, ele chega para Jesus, em Mateus 4:4, ele fala o quê em Mateus 4:4? Se você é filho de Deus. Pausa. Jesus era filho de Deus? O diabo rouba o quê? Que palavra? Amado. Ele fala, se você é um filho amado de Deus, transforma essas pedras em pães? Não, ele fala, se você é filho de Deus. Ele estava testando Jesus aqui em quem ele era. Porque se Jesus não soubesse que ele era um filho amado de Deus, ele ia fazer o que ele não precisava fazer. Ele ia performar para mostrar que era filho de Deus. Ele ia fazer milagres antes do tempo. Ele ia fazer algo que parecia bom, já que ele estava em jejum, que parecia saudável, mas não era o tempo. Ei, pai e mãe, isso serve para mim também. Tem coisas que o diabo vai falar para você, deixa teu filho ter rede social. Ele vai falar a palavra de Deus, para! Não é o tempo. Cuidado! Ah, mas todo mundo tem conta de TikTok. Ah, todo mundo tem celular. Não chegou a hora dele ter, porque ele ainda não sabe quem ele é. E aí, se Jesus fizesse o que o diabo estava querendo que ele fizesse, ele não ia ter o quê, gente? A vitória na cruz. A gente quer ter filhos saudáveis? Ninguém aqui tem filho e fala assim, meu sonho é que meu filho se perca no mundo. Não, ninguém. Mas a gente precisa entender a importância de ser, fazer e ter. E não o contrário, ter, fazer e ser. Vocês estão comigo? É difícil, por quê? Porque a gente está sendo bombardeado dia após dia, todos os lugares, na importância de ter. Mas Jesus hoje está nos chamando para que, primeiro, eu e você, a gente saiba quem nós somos. Filhos amados de Deus. Se a gente não sabe que nós somos filhos amados de Deus, a gente vai começar a fazer coisas que Deus não nos pediu para fazer. E aí a gente não vai ter as promessas que Ele tem para a gente. São consequências. Filho amado. Como que a gente traz para os nossos filhos que eles são filhos amados? Abre comigo 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17 diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. A identidade de filho é para toda pessoa, toda criatura de Deus é filha de Deus? Não. Ser filho de Deus precisa crer e estar em Jesus. Ser uma nova criatura, fazer parte agora da filiação de Deus. O que significa ser nova criatura? O que significa ser nova criatura? Que palavra é essa criatura? A palavra criatura que está aí na tua Bíblia é a palavra criação. Que criação? A criação de Gênesis 1. Qual é a criatura de Gênesis 1? Adão, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus. Antes da queda.
Depois vem a queda, e é aí, na queda, onde há essa separação, deixa-se essa filiação. Por isso que precisa de Jesus, para que a gente possa voltar a ser filhos de Deus, a ter um relacionamento perfeito com Ele. Lembra das vãs filosofias que eu falei no comecinho? De Colossenses 2:8? Quando a gente pega todas as filosofias humanas hoje, ideologia de gênero. Vamos para a ideologia de gênero. O que a ideologia de gênero prega? Prega que você nasce um sexo, mas você pode ser o gênero que você quiser. Que você nasceu menino, mas você pode ser menina, daqui a pouco você vai poder ser galinha, gato, papagaio, cachorro. É verdade? A gente está caminhando para esse lugar? Vocês já viram pessoas que acham que são cachorros? Pega a ideologia de gênero. Quando começou a ideologia de gênero? Começa com o movimento feminista, a ideologia de gênero. E a gente, por não estudar filosofia, por não estudar cosmovisão não cristã, a gente está acreditando que tem como ser cristã e feminista. Não tem. Não tem. A filosofia da ideologia de gênero, ela ataca diretamente Gênesis 1. Por quê? Porque se eu não acredito num Deus criador, eu acredito que você veio de onde? Da natureza. É o quê? É o evolucionismo de Charles Darwin. A base da ideologia de gênero é o evolucionismo de Charles Darwin. A sociedade está evoluindo. Gente, como que pode ser uma evolução, um ser humano se tornar um cachorro? Isso não tem lógica. Mas como não se pode crer em Deus, é propagada essa mentira, vezes após vezes, na mente das nossas crianças. Então, a ideologia de gênero, ela ataca diretamente Gênesis 1. A ideologia de gênero, ela vem do movimento feminista. E o movimento feminista se levanta diretamente contra o cristianismo. O movimento feminista, vai construindo comigo aqui, tá? A ideologia de gênero vem em 1980, com a teoria queer. Quem nasceu em 1980 aqui? Eu nasci em 1980. Quem nasceu por volta de 1980? Gente, a gente nasceu para esse tempo? 1980 vem a teoria queer. 1964, vai voltando comigo, 1964 vem Simone de Beauvoir com a segunda onda do movimento feminista, dizendo, não se nasce mulher, torna-se mulher. Parece com a ideologia de gênero? Sim. E isso foi propagado, passado para os nossos filhos, passado por gerações como algo bonito. Simone de Beauvoir é a papisa do movimento feminista. Mas Simone de Beauvoir era uma pedófila, ela foi presa por pedofilia. E os nossos filhos não estão aprendendo isso nas escolas. E a gente, como mãe, a gente aprendeu que o movimento feminista era bom, e quando a nossa filha chega levantando a bandeira pelo direito da mulher, você aplaude. Você está levando o seu filho para o inferno. A gente precisa acordar. Tem muita gente indo para o inferno sorrindo, achando que está indo para o céu. A gente precisa acordar como pais e mães e entender as filosofias humanas que têm entrado dentro das nossas casas. Tem como a gente desenhar um círculo quadrado? Fala para mim, tem como a gente desenhar um círculo quadrado? Sim ou não? Não. Agora, se você não soubesse o que é um quadrado, e eu chegasse aqui, me ajoelhasse e falasse, gente, hoje eu estava com os meus filhos, e eu desenhei um círculo quadrado, e foi tão maravilhoso. Se você não sabe o que é quadrado, você vai acreditar? Espera, eu vou cair. Tem muita gente acreditando que é possível ser cristã e feminista, porque não conhece o feminismo. Porque pessoas estão vindo para um púlpito sem temor a Deus e sem conhecer as mentiras de Satanás, pregando mentiras e vãs filosofias. Não tem como ser cristã e socialista. O socialismo vem de Karl Marx. Karl Marx foi um homem influenciado, vamos lá, 1964, tá bom? Segunda onda do movimento feminista.
Quando você volta, você vem para a primeira onda do movimento feminista, 1848. A gente não aprendeu história na linha do tempo na escola. Por quê? Porque a escola hoje é doutrinária. Eles querem que a gente seja um povo socialista e que os nossos filhos sejam. Essa é a verdade. Vocês já perceberam isso? Que a escola não ensina mais, ela doutrina. É verdade. Então não se ensina a história na linha do tempo, porque senão a gente ia saber do engano que tem sido trazido. Agora, pais e mães, Deus nos deu os nossos filhos. Não tem mais como a gente ficar no engano. 1848, Karl Marx escreve o Manifesto Comunista. Parece bonito, parece belo. Mas o Manifesto Comunista, o artigo 2, fala sobre a abolição da família. Porque Karl Marx ele acreditava que o cristianismo era o mal do século. Porque é o cristianismo que fala sobre herança, que fala sobre governo. É o cristianismo que traz todo o conservadorismo de uma sociedade. E aí Karl Marx ele se levanta contra o cristianismo. Karl Marx dizia que ia tirar Deus do céu. Karl Marx morreu. Deus continua vivo. A gente precisa acordar. E Karl Marx, 1848. Junto com Karl Marx, em 1848, vem a primeira onda do movimento feminista. Com as sufragistas, direito do voto, lembra? Foram as mulheres que conseguiram o direito do voto? Não foi! A história mostra que elas fizeram baderna e destruição em 1848. O direito do voto vem depois da Segunda Guerra Mundial, porque os homens iam para a guerra e o governo achou justo dar o direito do voto. Então, o direito do voto não foi conquistado por mulheres. Foi por conta do desenvolvimento da sociedade. Mas as nossas filhas, os nossos filhos estão aprendendo mentiras. E a gente aprendeu também. Mas chega, pode ter sido até hoje. Depois de hoje, nunca mais. Porque agora o Espírito Santo tem liberdade para chamar vocês para a verdade. 1848, estamos aqui em 1800. Quem está comigo em 1848? Já andamos bom tempo, não é verdade? Aí, olha só, 1848, aula de história agora. Quando a gente volta mais um pouquinho, de onde Karl Marx tirou essas ideias? De onde Simone de Beauvoir tirou essas ideias? De onde Hitler tirou as ideias do nazismo? Iluminismo, 1600 a 1800. Lembra do iluminismo que a gente estudou na escola? A Era das Luzes. Gente, foi a Era das Trevas. O iluminismo, ele pregava a voz da razão, a queda da fé. Junto com o iluminismo vem a reforma protestante, lembra disso? Fala, mas, quase, Jaque, mas vamos lá. 1600 a 1800 é o iluminismo. No iluminismo vem um homem chamado Jean-Jacques Rousseau. Fala comigo, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele pega 1700 e pouco, ele escreve um livro chamado Contrato Social. Nesse livro, Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, ele é um filósofo naturalista, ele fala o seguinte, ele constrói uma cosmovisão que embasa. Agora aguenta, tá? A cosmovisão de Jean-Jacques Rousseau embasou Karl Marx com o socialismo, as mulheres com o feminismo, embasou Hitler com o nazismo, embasou Lenin com o leninismo, Mussolini, Mao Tse-tung, Hitler, agora vem Freud, Piaget, com o construtivismo. Sabe o construtivismo que parece belo? É destruidor. Jean-Jacques Rousseau, ele prega o seguinte, presta atenção, toda a cosmovisão, ela responde 3 perguntas. De onde eu vim, como o mal surgiu e como eu conserto o mundo. Jean-Jacques Rousseau também influenciou Charles Darwin. Bem aqui, pós Karl Marx, vem Charles Darwin em 1859, com o livro dele, A Origem das Espécies. Lembra disso vagamente? Bora lá.
Jean-Jacques Rousseau, ele responde essas 3 perguntas. E no Contrato Social, no livro dele, ele responde o seguinte: de onde você surgiu? De onde o homem surgiu? E Jean-Jacques Rousseau, ele responde do estado da natureza. Ele pega as ideias de Platão, aí a gente volta lá para 500 anos antes de Cristo. Eita, agora a gente foi longe, né? E Platão, ele falava sobre esse estado da natureza, que existia a matéria e a forma. Quem estudou filosofia aqui vai lembrar de tudo isso. Mas se você não estudou, não tem problema. Vamos aqui comigo que você vai entender. Então, estado, forma e matéria. Então, Platão, ele falava que já existia uma matéria pré-existente. Sempre existiu na natureza. Jean-Jacques Rousseau pega aquilo e fala, opa! Isaac Newton falou na Renascença sobre átomos e prótons que a gente não consegue ver. Então, Jean-Jacques Rousseau falou, então já existia uma matéria pré-existente que foi se juntando e foi gerando o quê? A natureza. Quem ele influencia? Darwin. Darwin pega as ideias de Jean-Jacques Rousseau e escreve a teoria da evolução. Agora, olha que bizarro. Ele fala do estado da natureza. Aí perguntam para Jean-Jacques Rousseau qual que é o problema da sociedade. Como que o mal surgiu? A gente sabe que o mal surgiu na queda. Vem do pecado. Quando Eva escolhe olhar mais para ela do que para Deus. Não é verdade? A serpente chega para Eva e fala o que ela não pode ter. O fruto e o conhecimento do bem e do mal. Eva olha para ela e fala, eu sou merecedora de conhecer o bem e do mal. Eu sou merecedora para comer. O movimento feminista começa no Jardim do Éden. O movimento feminista faz a mulher olhar para ela e não para Deus. A gente precisa entender isso. Não se deixem enganar. O diabo, ele sempre vai usar palavras agradáveis aos teus ouvidos. Porque sempre vai fazer você olhar para você e não para Deus. E o pecado entra. E Jean-Jacques Rousseau, aqui em 1700, ele fala, sabe como que o mal surgiu? E ele escreve no livro dele que o homem nasce livre, mas ele é preso em ferros na sociedade. E quais são esses ferros? Jean-Jacques Rousseau diz que um dos piores ferros é o cristianismo. Por quê? Porque ele se negava a acreditar em Deus. Porque ele estava olhando demais para si. E aí vem a resposta da salvação do mundo, para Jean-Jacques Rousseau. E ele fala que a salvação é quem? O Estado. O Estado é a resposta. E eu tenho uma foto aqui. Prazer, sou Jaqueline. Mudei, né, turma? Pode passar. Tem uma foto de um quadro francês. Coloca para mim, por favor. É um quadro da França, de um museu da França, escrito Les Républicains. A República. Aqui, ó. Olha essa foto. 1848. Justamente pós-Revolução Francesa. Lembra a Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Na Revolução Francesa foi a maior perseguição a cristãos. Mas a gente não aprendeu isso na escola. E na Revolução Francesa eles pregavam isso aqui. O que é aquilo, gente? É o Estado afeminado. O homem, com peitos enormes, segurando a bandeira da França, alimentando quem? As crianças não são do Estado, as crianças são nossas. Entende? É isso que o socialismo prega. Eleição esse ano. Eles estão morrendo de medo da gente. Deixa ter. Tem que ter. Agora, a gente não pode ser enganado, gente. Ai, que lindo o Estado tendo as crianças. Ai, que lindo eu mandando meu filho de 4 anos ser doutrinado na escola. Para! Não! Não pode. Você é responsável pelos seus filhos. Eu sou responsável pelos meus filhos. Deus me deu. E eu vou responder a Deus por eles. 1848. Conseguem ver o socialismo aqui? Claramente. Claramente. Parece bonito. É destruidor. É destruidor. E aí, Jean-Jacques Rousseau, ele traz essa visão. E ele começa a embasar
todas as filosofias humanistas depois disso. Mas se a gente não volta para Gênesis 1, a cosmovisão cristã, ela não começa com você é um pecador que precisa de salvação. A cosmovisão cristã começa em Gênesis 1. Você foi feito à imagem e semelhança de um Pai perfeito. Você carrega a glória dele e é chamado para manifestar a glória dele aqui na terra. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Paz. Os nossos filhos estão aprendendo na escola que existem 6 reinos dos seres vivos. Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Árquea e Bactéria. Pergunta para vocês. Vocês são animais racionais? Bugou agora, né? Dá um... Eu, Jaqueline, aprendi aos 41 anos que eu não sou um animal racional. Carlos Linneu, um homem influenciado por Jean-Jacques Rousseau, escreveu a taxonomia. E a minha filha de 10 anos olhou para mim e falou, mamãe, se somente os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, por que nunca teve o reino Humanália? Por que nunca teve o reino Humanália? Porque a gente, como crente, aceitou as filosofias humanas entrando na nossa vida. Mas a gente precisa levantar uma geração de cientistas, biólogos, que vão mostrar que sim, humanos são diferentes de animais. Vocês sabiam? Vamos para a teoria da evolução? Tem uma imagem para vocês aqui. Charles Darwin, ele pregava a ancestralidade, né, e a seleção natural. Lembra disso? E ele utilizava isso daqui. Pode passar dos embriões. Coloca para mim as imagens dos embriões. Essa imagem aqui são dos embriões de Henkel. Atenção, papai e mamãe, preste atenção. Muito obrigada pela Republiquei. Os embriões de Henkel, eles falavam o seguinte. Henkel, ele pregava que todos os embriões dos animais eram iguais. Vocês lembram dessa imagem? Então, vocês acharam aí? Tem duas imagens de embriões. Joia. Todos os embriões animais e o ser humano era igual. Então, aquilo embasou a taxonomia. Já que todos os embriões são iguais, aqui, ó. Tá vendo lá em cima? Esse daqui são os embriões de Henkel. Isso tem... Chega em casa e olha o livro de biologia dos teus filhos. Muito provavelmente vai estar lá. Aqui mostra que o embrião humano é igual. Aqui do lado é o coelho, aqui é a tartaruga, salamandra, o porquinho. Aí lá em cima todos os embriões são iguais. Charles Darwin falou, tá vendo? A ancestralidade. Todo mundo veio de um mesmo lugar. Gente, você veio do macaco? Não tem lógica. Tem gente que até parece, né? Mas não veio. Aqui. Vai para a rede social não, tá, gente? É só uma brincadeira. Aqui tem o Dr. Michael Richardson. O Dr. Michael Richardson, ele conseguiu provar, através da ciência, que os embriões não eram iguais. E os embriões de Henkel foi classificado como uma fraude desde 1981. E os livros de biologia continuam propagando isso daqui. A gente não é igual ao animal. Está aqui, ó. É igual, gente. Lá em cima são os embriões de Henkel. Aqui embaixo é a verdade. Um embrião humano é igual a um peixe? Claramente não é. Um embrião humano é igual ao embrião da salamandra? Claramente não é. Nós não somos iguais aos animais. Por quê? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele e nos mandou dominar os animais. A gente não pode fazer maldade com os animais, mas Deus fez a vaquinha, e os nossos filhos precisam entender isso, que Deus fez a vaquinha para produzir leite e a gente fazer churrasco. Preste atenção. A turma agora. E por que isso é tão importante? Porque é tão importante. Preste atenção. Vem cá comigo. Pais e mães,
Por que é tão importante a gente entender isso daqui? Porque os nossos filhos estão aprendendo que eles são iguais a animais. Por isso que eles não podem comer animais. A filosofia vegana é um dos maiores perigos da nossa sociedade. Preste atenção por quê? Eu não estou falando se você não gosta de comer carne, não é isso. Mas você deixar de comer carne porque esse animal é igual a você. Não é. A filosofia vegana, e se você está duvidando de mim, entra lá no Facebook e coloca filosofia vegana. Você vai ver que eles vão começar a falar de um filósofo australiano chamado Peter Sanger. Peter Sanger é um filósofo australiano vivo, hoje ele tem 70 e poucos anos. Ele defende o veganismo e ele fala, ora, nós não somos todos animais? Por que matar uma galinha é menos importante que matar um bebê? Para pensar no raciocínio evolucionista. Somos todos animais? Agora vem a pior parte. Peter Sanger, ele fala o seguinte, o último tabu para ser quebrado na nossa sociedade é o tabu da zoofilia. Relações com animais. E ele fala, sabe por que a gente não consegue derrubar esse tabu? Por culpa de quem? O cristianismo, que fala que o homem é diferente do animal. Pelo amor de Deus, um filósofo não cristão que prega a zoofilia, ele está propagando a Bíblia e gente dentro da igreja vegana. Não se deixem enganar pelas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Eu sei que é difícil ouvir isso, principalmente se você foi enganado. É bonito, mas, gente, tampa os ouvidos das crianças agora. Essa criança aqui não, né, pai? Eu recebo mensagens de mulheres que resolveram trocar os seus maridos por cachorros. Cuidado com as filosofias humanas. É surreal. Quando eu estou dizendo que a gente está caminhando para a zoofilia, não é algo muito longe, se a gente continuar calado. A gente está vivendo numa sociedade pagã. A gente precisa entender isso. Mas o Brasil continua sendo conservador. O Brasil tem um padrão moral conservador, mas a mídia está tentando mostrar o tempo inteiro que você foi chamado para ser pervertido sexual. Não foi. Existe um vazio dentro de todas essas pessoas que só Deus pode preencher. E o nosso papel como cristão é pregar a verdade. Doa a quem doer, custe o que custar. Porque quando a gente fala a verdade, quando a gente fala para as pessoas, amar, preste atenção, papai e mamãe, amar não é simplesmente aceitar tudo de todos. O nosso Deus é um Deus pacífico, Ele não é um Deus passivo. Se a gente aceita tudo, daqui a pouco a gente vai aceitar uma pessoa chegando aqui, pulando feito coelhinho. E por amar demais essa pessoa, a gente vai dar cenoura para ela. E vai falar o tanto que é belo ela pular como um coelho. E amar essa pessoa é dizer, meu amor, você nunca foi coelho. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Pais, Provérbios 22:6. A gente já falou aqui sobre darwinismo, evolucionismo, já falamos sobre feminismo, já falamos sobre veganismo. Agora a gente vai encerrar com o construtivismo.
Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Você foi chamado para ensinar o caminho que o seu filho deve andar, não o caminho que ele quer andar. O construtivismo, ele fala que a criança tem que aprender de acordo com o momento que ela quer. Piaget, em um dos livros dele, eu tenho 2 frases de Piaget. Se vocês eram apaixonados pelo o construtivismo, eu estou aqui para te fazer ser apaixonado pelo cristianismo. Bora lá. Piaget, página 18. Visando o pleno êxito das massas, seja necessário deixar os alunos totalmente livres para trabalhar ou brincar segundo melhor lhe aprouver. Pausa. A Bíblia diz que uma criança entregue a si mesmo faz a sua mãe passar vergonha. Mas o que afasta? Qual que é a resposta? A vara e a disciplina. O que se deseja é que o professor deixe de ser um conferencista e que estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a transmissão de soluções já prontas. Quem que transmite soluções já prontas? A gente, pai e mãe, através da palavra de Deus. São soluções já prontas. E Piaget está falando, não pode, você tem que deixar essa criança. Por isso que hoje fala-se tanto em deixar uma criança se masturbar, por exemplo. Gente, não, isso gera destruição. O corpo, nós precisamos ensinar pureza para os nossos filhos. Que o corpo dele não é dele, é templo do Espírito Santo. Meu corpo, minhas regras? Não, não é seu. É dele. Você precisa cuidar do teu corpo. A esse respeito, existem 2 princípios fundamentais e correlacionados dos quais toda educação inspirada pela psicologia não poderia se afastar. 1, que as únicas verdades reais são aquelas construídas livremente e não aquelas recebidas de fora. Vai vendo? Que o bem moral é essencialmente autônomo e não poderia ser prescrito, ou seja, não pode ser ensinado. A moral cada um tem sua moral. É a verdade relativa, é a beleza relativa, é a bondade relativa. O relativismo, ele vem pós-iluminismo. E a gente precisa entender isso. São filosofias humanas. Agora vamos para a Bíblia? Versículos bem simples. 2 Timóteo 3, 14 e 17, você pode só anotar aí, diz o seguinte: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É Paulo falando para Timóteo. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras. Pai e mãe, não deixe seu filho ler a Bíblia somente quando ele quer. Ensine seu filho a ler a Bíblia mesmo quando ele não quer, porque ele deve ler a Bíblia. Ah, Jaque, mas meu filho ele precisa primeiro querer ir para a igreja. Ele primeiro precisa querer ler a Bíblia. Tá bom, então ele só dorme quando ele quer? Ele escova o dente somente quando ele quer? Ele come somente quando ele quer? Não. A diferença é que uma coisa é importante para você, a outra não. E se ler a Bíblia não é importante para você, começa a ser agora, porque senão você vai ser levado para o inferno. Vamos parar, vamos lá. Sério. É de verdade, gente. Se a gente não se apegar à palavra, a gente vai ser conduzido pelas mentiras de Satanás. Existe um cristianismo mentiroso sendo pregado aí fora. E muita gente vai estar indo para o inferno sorrindo, achando que está indo para o céu. Não existe cristianismo que você olha para si. Existe o cristianismo que você se nega. Nega-se a si mesmo e segue a Ele. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui, provocar o filho a ira não é deixar seu filho chateado, como diz o construtivismo. Licença, tá, gente? Agora eu estou com calor. Posso colocar aqui na frente, em cima do teclado? Desculpa, tecladista. Aqui está falando o seguinte, preste atenção, papai e mamãe.
Não provoqueis vossos filhos a ira. Paulo, ele está falando em Efésios 2 sobre os filhos da ira. Abre comigo, Efésios 2, 1 e 3. Ele diz o seguinte, Paulo está falando para o povo de Éfeso, onde tinha a deusa Diana. Lembra? E ele fala, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por naturezas, filhos da ira. Filhos da ira é aquilo que faz você ser carnal, querer fazer somente a tua vontade, andar no mundo. Não tem como você ser cristão e continuar com tua vida mundana. É isso que eles estão pregando lá fora. Você só precisa de Jesus. Não, até os demônios criam em Jesus. Você precisa permanecer nele. Você precisa parar de olhar para si e olhar para ele, para a palavra. Jesus, ele fala em João 15, aquele que está em mim, ele tem que permanecer nele, em obediência à sua palavra. Então, Paulo está falando aqui, pais, preste atenção, não provoquem, não levem os seus filhos a se tornarem filhos da ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A disciplina que Paulo está falando aqui é a palavra paideia. Paideia era o sistema cultural daquela época, era o sistema cultural grego. Paulo está falando, não, você não vai mais basear, educar seus filhos conforme a Grécia está falando, conforme a deusa Diana está falando. Você vai educar seus filhos conforme a paideia do Senhor. E o que a paideia do Senhor fala? É a Bíblia a paideia do Senhor. Então ensinar no caminho, o caminho que ela deve andar e não no caminho que ela quer andar. E o construtivismo vai ficar o tempo inteiro. Gente, tem um monte de gente crente ensinando pai e mãe a educar seus filhos debaixo do construtivismo. Não tem como andar os dois juntos. Cuidado com isso. Provérbios 23, 13, 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Se a fustigares com vara, livrará a alma dela do inferno. Fustigar com vara não é espancar uma criança. A Bíblia fala que, Provérbios 13, 24, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Cedo é pequenininho, quando a criança ela ainda não entende o que você fala. Tem pai que não disciplina quando a criança é bem pequenininha, que começa a te bater, que começa a te morder. Aí quer disciplinar depois que ele já entende o que você fala com 14 anos. Não, ele já entende o que você fala. Você não precisa mais disciplinar. A disciplina é muito cedo. Eu não vou conseguir entrar no mérito aqui todo, por isso, lá fora a gente tem o Pais Intencionais. Compre e lê, vai fazer bem para você. Provérbios 23, 13, eu já falei sobre isso. Provérbios 29, 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Está aí, claramente. 1 Coríntios 6, 18, foge da imoralidade, da impureza. Aqui está falando da necessidade da gente ensinar pureza sexual para os nossos filhos. Não tenha vergonha de falar sobre isso. Deus fez. E eles precisam entender, é melhor eles ouvirem da gente do que pesquisarem na internet. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Os teus filhos não precisam escolher sozinhos as amizades deles. Pai e mãe. Você é pai e mãe. Você tem que dizer sim e não para as amizades que eles têm. Não acha que é uma amizade saudável? Não coloca dentro de casa e não deixa para ir para a casa de ninguém. O filho ficou chateado, cara feia não mata. Mas conversações sim. Faz sentido, gente? Quando a gente volta para a palavra,
Quando a gente volta para a palavra, não provoqueis vossos filhos a ira, não dê celular fora do tempo. Vai dar celular? O que se faz? Coloca limite, coloca bloqueio, pede para ver. Não tem essa história de privacidade do filho dentro de casa. Vamos entender isso? Tá dentro de casa é tua responsabilidade. Sem porta de quarto trancada, sem banheiro trancado. É muito simples, gente. A gente que complica, não é verdade? Então, junta com o Espírito Santo, ora, pede para o Espírito Santo te realinhar, tirar todas essas filosofias e montar estratégias. A gente tem o livro Pais Intencionais que vai trazer um monte de estratégia, como falar de sexo com os filhos, como impor limites no celular. Eu tenho aqui, coloca o QR Code da notificação extrajudicial. Seus filhos estão na escola, a escola pode ensinar ideologia de gênero? Não. A escola pode ensinar outra religião para o seu filho se você não deixar? Não. Sabia disso? Então, pega esse QR Code, isso aqui é uma notificação extrajudicial. Você vai pegar essa notificação extrajudicial, você vai preencher e levar na escola do teu filho, falando que o teu filho não pode aprender sobre ideologia de gênero, sobre sexo e sobre qualquer outra religião que não seja a tua. Porque ainda a lei nos cobre, ainda. Se muda o governo agora, pode ser que a gente perca isso. Por isso que a gente tem que ser um povo que vai orar e interceder, porque esse ano é um ano de batalha espiritual. O próximo QR Code, salva aí o link em outro lugar. Tem um outro aqui, ó. Quem Deus é, quando e como apresentar Deus aos filhos. É um e-book gratuito que você pode baixar. Acho que você vai precisar colocar o seu nome e o seu e-mail, você vai baixar. Eu escrevi esse e-book, então aqui vai falar como que você vai fazer devocional com os seus filhos, como você pode fazer isso, como que você fala sobre Deus para eles, vai falar da importância de você ter os teus testemunhos junto com os teus filhos, tá bom? E o próximo QR Code é de todo o nosso material, então aqui você vai encontrar o livro Pais Intencionais, você vai encontrar devocional para os teus filhos, criança com C, devocional para as mulheres. Precisamos estudar. Desliga a Netflix e abre um livro. Já é muito bom, não é verdade? Desliga a Netflix dos teus filhos e dá um livro para eles lerem. Eles vão estar muito mais longe do mal e muito mais longe intelectualmente falando. Tá bom, gente? Eu sei que tinha muita coisa a mais para falar, mas eu preciso encerrar. Mas a minha oração por vocês, eu não quero trazer medo. Não foi isso, certo? Houve um despertar? Sim. Vocês conseguem entender a batalha que está sendo levantada contra os nossos filhos? O evolucionismo, o naturalismo, deixou de ser ciência faz tempo. Se tornou fé, se tornou religião. E um biólogo super famoso, ele falou, enquanto não existir outra ciência que não mostre o criacionismo, a gente continua pregando o evolucionismo, porque a gente se nega a acreditar em Deus. Agora, Romanos 1,18 fala de um povo que se nega a acreditar em Deus, que a ira de Deus vem sobre esse povo e Deus entrega esse povo ao pecado. Leiam depois Romanos 1,18. A gente vai ver a descrição da sociedade de hoje. Mas os nossos filhos, não. Eles são geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação escolhida. Agora, para eles serem, a gente precisa ser primeiro. Então, se você está junto comigo, nesse lugar de se posicionar na verdade pelos nossos filhos e lutar por eles, quando o mundo inteiro fala para você fazer algo diferente, fica de pé e ora junto comigo.